Olá, espero que você esteja em paz. Você está no podcast Simplesmente um Bahá'í. É muito bom contar com a sua companhia. Este é o quarto e último dos episódios especiais dedicados ao tema do jejum Bahá'í. Caso você tenha perdido algum desses episódios, não deixe de escutá-lo. Aproveito para recomendar o estudo do livro A Importância da Oração Obrigatória e do Jejum, no qual você encontrará uma riqueza de textos sagrados para um maior aprofundamento sobre essas duas leis divinas. Nesta série de episódios, estamos nos concentrando exclusivamente em 13 escritos sagrados que constam do livro Orações Bahá'ís. São 11 orações reveladas por Bahá'u'lláh, especialmente para o período de jejum, a oração para o Ayam Há e a Epístola de Nowruz. Ao estudarmos as orações do jejum, percebemos que algumas súplicas aparecem em duas ou mais delas. Então, a pergunta que buscaremos responder hoje é: que elementos há em comum entre as orações do jejum? Falaremos de 3 questões que aparecem em pelo menos 2 das orações do jejum. A primeira é a súplica por perdão para nossos pais e antepassados. Ouçamos esses 2 trechos. Perdoa-nos, e aos nossos pais e às nossas mães, e cumpre o que temos desejado do oceano de tua graça e generosidade divina. Concede, pois, teu perdão a todos nós e aos nossos antepassados, e a todos os que acreditaram em ti e em teus poderosos sinais, nesta mais sublime, nesta mais gloriosa revelação. Sendo o jejum um momento de maior proximidade e conexão com o Pai Eterno, aproveitamos essa oportunidade para suplicar por perdão, não só para nós mesmos, mas também para aqueles seres que foram os instrumentos através dos quais Deus nos trouxe à existência, nossa mãe, nosso pai e nossos antepassados. Isso nos remete à bem-aventurança proclamada pelo Báb, o profeta precursor de Bahá'u'lláh. Convém ao servo, após cada oração, suplicar a Deus que conceda a seus pais misericórdia e perdão. Com isso, se erguerá o chamado de Deus, milhares sobre milhares daquilo que pediste para teus pais, será a tua recompensa. Bem-aventurado quem se lembra de seus pais quando com Deus comunga. Em verdade, nenhum Deus há senão Ele, o poderoso, o bem-amado. Outra súplica, que aparece em 3 das orações de jejum, é para que Deus aceite as nossas obras. Ouçamos. Aceita todas as nossas obras em teu caminho. Aceita tudo o que temos feito por amor a ti e para teu prazer, e tudo o que deixamos inacabado, em consequência de nossa sujeição a nossos desejos maus e corruptos. Que te dignes de aceitar as obras que temos realizado, por muito aquém que estejam da elevação e sublimidade do teu estado. Lembremos que o jejum Bahá'í é realizado durante o último mês do calendário Bahá'í, ou seja, quando o sol se põe ao final do 19º dia de jejum, celebramos o Nowruz e tem início um novo ano Bahá'í. Por isso, o jejum é uma oportunidade preciosa para fazermos uma retrospectiva pessoal e avaliarmos a nossa caminhada ao longo do ano que está se encerrando.
Ao fazermos esse autoexame, percebemos que conseguimos realizar algumas boas obras e também que iniciamos algumas coisas, mas não as concluímos. Por isso, pedimos a Deus que aceite todas as nossas obras em seu caminho e também tudo o que deixamos inacabado. Mais ainda, ao mirarmos a grandeza e majestade de Deus, percebemos que tudo aquilo que fizemos ainda está longe, muito longe, de ser digno do Todo-Glorioso. Então, só nos resta suplicar que Ele, em sua clemência e graça, se digne de aceitar as nossas obras, apesar de estarem muito aquém, muito abaixo de sua elevação e sublimidade. Quando recitamos essas palavras com sinceridade, estamos nos libertando das garras do orgulho, arrogância e presunção. Não importa o quanto os outros achem que eu realizei algo muito importante ou grandioso, ainda assim não é nada perante a glória de Deus. Quando recitamos essas palavras com veracidade, entramos em contato com a nossa pequenez, nossa incompletude, nossa insignificância, nossas limitações. Ao mesmo tempo, nos damos conta do quanto Deus nos ama incondicionalmente, pois nos oferece orações através das quais podemos pedir que Ele aceite aquilo que fomos capazes de realizar e aquilo que não conseguimos concluir. Ele é, em verdade, o misericordioso, o compassivo, o clemente, o todo-generoso. Outro elemento em comum a 3 orações do jejum é a súplica para que sejamos capacitados a reconhecer a dádiva oculta que está entesourada na palavra de Deus. Mas o que é essa dádiva oculta? Vamos refletir sobre cada citação separadamente. Que me reveles o que jazia oculto nos relicários do teu conhecimento e escondido nos santuários da tua sabedoria. Há algo que permanece oculto para o ser humano, algo que provém do conhecimento e da sabedoria de Deus. Se dependesse de nossa capacidade ou merecimento, esse conhecimento e sabedoria permaneceriam insondáveis por toda a eternidade, já que a nossa inteligência e conhecimento são limitados e finitos. Uma das tarefas dos manifestantes de Deus é extrair um pouco desse tesouro divino e compartilhar com a humanidade, conforme a capacidade do povo de cada época. Vamos aprofundar essa reflexão recorrendo a 2 outras citações. A primeira se encontra em Seleção dos Escritos de Bahá'u'lláh, texto 153, e a segunda no Livro da Certeza, o Kitab-i-Quran, parágrafo 17. Ó meus servos, através da grandeza de Deus e de seu poder, eu tirei do tesouro de seu conhecimento e sabedoria e a vós revelei as pérolas que jaziam ocultas nas profundidades de seu sempiterno oceano. Com olhar fixo e constante, oriundo dos olhos infalíveis de Deus, contemplai detidamente o horizonte do conhecimento divino e considerai aquelas palavras de perfeição que o Eterno revelou, a fim de que talvez se vos tornem manifestos os mistérios da divina sabedoria, os quais se ocultaram até agora debaixo do véu da glória e estavam entesourados no tabernáculo da sua graça. O conhecimento e a sabedoria de Deus nos são desvelados pelo manifestante de Deus através da palavra revelada.
Somente os manifestantes têm o poder de trazer à tona as pérolas que jaziam ocultas nas profundidades do eterno oceano de Deus. Esses mistérios da sabedoria divina nos são apresentados através das palavras de perfeição que o Eterno revela. Essas pérolas e mistérios se encontram nos textos sagrados. Portanto, se desejamos receber algo do conhecimento e sabedoria de Deus, é preciso ler e meditar sobre os textos sagrados. Não se trata simplesmente de dar uma lida, como fazemos com as redes sociais. Bahá'u'lláh diz que precisamos contemplar detidamente com um olhar fixo e constante. Em outra passagem, a abençoada Beleza diz que devemos deixar arder dentro de nosso coração a chama da busca, com toda a veemência. Precisamos buscar e desejar ardentemente descobrir as riquezas que o Senhor entesourou em sua palavra. Entretanto, há pessoas que leem a palavra e não conseguem captar a dádiva que o manifestante nela ocultou. Por isso, em uma das orações do jejum, suplicamos a Deus nesses termos: não me incluas no número dos que leem tuas palavras sem poderem discernir tua dádiva oculta, a qual, segundo teu decreto, está nelas contida e anima as almas das tuas criaturas e os corações dos teus servos. Aqui aprendemos que é essa dádiva oculta presente na palavra de Deus que anima as almas das criaturas e os corações dos servos de Deus. Anima, ou seja, dá vida, inspira, motiva, impulsiona, nutre, sustenta, transforma. Também aprendemos que é necessário discernimento para encontrar a dádiva oculta. Será que esse discernimento depende de escolaridade, formação acadêmica, capacidade intelectual, conhecimentos teológicos? Não, absolutamente não. Bahá'u'lláh afirma o seguinte no Livro da Certeza: a capacidade para entender suas palavras, ou seja, a palavra de Deus, e a compreensão das entoações das aves do céu, de modo algum dependem da erudição humana. Dependem tão somente da pureza de coração, da castidade de alma e da liberdade de espírito. São 3 as qualidades que capacitam o ser humano a compreender a palavra de Deus, e todas elas são de caráter espiritual: pureza de coração, castidade de alma e liberdade de espírito. Por fim, voltando às orações do jejum, encontramos esta súplica: destina-me e a meus bem-amados os benefícios deste mundo e do vindouro. Concede-lhes então a dádiva oculta que destinaste aos eleitos dentre tuas criaturas. A dádiva oculta é destinada por Deus a seus eleitos. Provavelmente nenhum de nós tem como saber se é um desses escolhidos por Deus. Mas em uma das orações do jejum, nos é concedido o privilégio de suplicar que o Todo-Poderoso nos conceda aquilo que concede a seus eleitos. Suplico-te, ó meu Deus, pela luz do teu semblante, que escrevas para mim, com tua excelsa pena, o que escreveste para teus fiéis e teus eleitos. É como se eu dissesse: mesmo que eu não seja um dos eleitos do Senhor,
destina a mim o mesmo que destinas a teus fiéis e teus eleitos. Não ouso pedir que eu seja considerado um dos eleitos, mas suplico por receber as graças que eles recebem. Por fim, ouçamos as seguintes palavras de Bahá'u'lláh, que nos ensinam uma das formas de abrir as portas que conduzem ao verdadeiro conhecimento, que é nos reunirmos com amor, alegria e devoção para recitar a palavra de Deus. Reuni-vos com maior júbilo e camaradagem e recitai os versículos revelados pelo misericordioso Senhor. Através disto, abrir-se-ão em vossos íntimos as portas que conduzem ao verdadeiro conhecimento. E então sentireis vossas almas plenas de constância e vossos corações repletos de radiante alegria. Assim chegamos ao final desta série especial de 4 episódios sobre o jejum. Ao nos prepararmos para esse período abençoado e durante os dias de jejum, vamos nos recordar uns dos outros, eu de você e você de mim, suplicando para sermos capacitados a cumprir a lei inteiramente por amor a Deus. Continue acompanhando o podcast Simplesmente um Bahá'í. Até breve!